Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Olha só, para quem está chegando agora, esse vídeo ele resolve 6 questões de um quiz que nós publicamos lá no nosso blog. Bem, nós escrevemos um artigo sobre o número de linhas de uma tabela verdade. Nós demonstramos como chega nessa fórmula para calcular o número de linhas de uma tabela verdade. Em seguida, nós resolvemos duas questões de concurso público para você fixar um pouco esse conteúdo. E aí nós publicamos um primeiro vídeo. Em seguida, você teve a oportunidade, você ainda pode fazer isso. Você entra lá no nosso blog e resolve um quiz com 6 questões de concurso público. Em seguida, nós resolvemos esse quiz. É esse vídeo que você está vendo aqui agora. Então, se você ainda não fez o quiz, corre lá no nosso blog. Eu vou deixar o link aqui no nosso canal, nos comentários. Corre lá, resolve e depois você volta aqui para esse vídeo. Se você já fez, então fique por aqui e acompanhe a resolução do quiz. Deixe o seu like, que ele é muito importante para todos nós. Vamos à resolução. Pessoal, vamos começar então a resolução aqui do quiz. Começaremos pela questão 1. Inicialmente, nós temos aí um cabeçalho dessa questão. Essa questão foi aplicada em 2011. A banca que organizou foi o CESP, hoje mais conhecido como Sebrasp. O órgão é o TRE de Espírito Santo. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Considerando que os símbolos, e aí nós temos alguns símbolos, representem as operações lógicas ou, não, condicional, bicondicional e, respectivamente, julgue o item a seguir acerca da proposição composta P. P ou não que, se somente se, não P e R, em que P, Q e R são proposições distintas. E aí nós temos que julgar o seguinte item. O número de linhas da tabela verdade de P é igual a 16. Muito bem. Inicialmente ele apresenta aqui alguns símbolos, depois ele fala o significado, né, na nossa linguagem corrente dos símbolos, e depois pede para a gente julgar um item. Só que antes ele apresenta uma proposição composta, e ela é composta porque ela possui mais de uma proposição simples, e depois ele afirma que essa proposição composta ela possui 3 proposições distintas, que são P, Q e R. Muito bem. Nós temos que verificar se o número de linhas da tabela verdade da proposição P, maiúscula, né? No caso, as proposições compostas, elas são representadas por letras maiúsculas. Então, eu quero saber o número de linhas dessa tabela verdade, se é igual a 16. Muito bem, nós temos lá a nossa fórmula, né, que nós estudamos para descobrir o número de linhas da nossa tabela verdade. Para isso, nós temos que descobrir primeiro quantas proposições simples e distintas nós temos nessa proposição composta dada. Muito bem, ele já fala que são 3. Então, vamos colocar essa informação aqui. Vamos dizer que o n é igual a 3. Certo. Agora, eu quero a fórmula. Eu quero descobrir o número de linhas dessa tabela verdade. Então, vamos escrever aqui essa informação. Número de linhas da tabela verdade. Isso tem que ser igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples e distintas que são apresentadas na proposição composta dada. Já sabemos que o valor de n é igual a 3, então basta aplicar aqui na fórmula. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. Muito bem, então o número de linhas da tabela verdade da proposição composta P possui 8 linhas. E aqui nós temos que o número de linhas da tabela verdade de P é igual a 16. Então, nós podemos afirmar que esse item está falso. Certo? Vamos então para a nossa segunda questão do quiz. Excelente! Mais uma vez nós temos aí uma questão aplicada em 2011 pela banca CESP, hoje mais conhecida como a Sebrasp. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Considere que P, Q e R
sejam proposições simples que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Com relação às operações lógicas de negação, conjunção, disjunção e implicação, julgue o item subsecutivo. O número de linhas da tabela verdade da proposição se P e Q, então R, é inferior a 6 linhas. Muito bem. O enunciado ele traz algumas informações. Ele pede para a gente considerar P, Q e R como proposições simples que podem ser julgadas como verdadeira ou falsa. Até aí tudo bem. E aí ele apresenta algumas operações lógicas, né? Negação, conjunção, disjunção, implicação. Essa parte ela não ajuda muito aqui na resolução do problema, mas é uma informação a mais que foi dada. O que nós queremos é o número de linhas da tabela verdade. Então, se nós temos 3 proposições simples que compõem essa proposição composta, então nós podemos afirmar que o n é igual a 3. Então, nós podemos jogar na fórmula para a gente descobrir o número de linhas dessa tabela verdade. Muito bem, a nossa fórmula é 2 elevado a n. Eu já sei que essa proposição composta ela possui 3 proposições simples, então é 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai ser 8. Então, o número de linhas da tabela verdade dessa proposição composta é igual a 8. E ela não é inferior a 6. Então, essa questão, ou esse item, também está errado. Vamos para a próxima? Vamos para a questão 3, então. Muito bem, aqui nós temos mais uma questão do CESP. Essa questão, ou essa prova, foi aplicada em 2013 e o órgão é o SEGER de Espírito Santo. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Um provérbio chinês diz que P1, se o seu problema não tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois nada que você fizer o resolverá. P2, se o seu problema tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá. O número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição P2 do texto apresentado é igual a... E aí nós temos 5 alternativas para a gente escolher uma correta. Agora, olha só. Primeiramente, eu vou colocar aqui a nossa fórmula para descobrir o número de linhas da tabela verdade da proposição P2. Lógico, nós vamos analisar detalhadamente a proposição P2. Mas eu já quero colocar aqui a fórmula que garante o número de linhas da tabela verdade, porque eu quero fazer uma análise prévia aqui das alternativas da nossa questão. Então, vamos colocar aqui a fórmula. O número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a n. Muito bem. Então, o que nós podemos dizer aqui? O n é um número natural. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Dá uma olhada aqui nas alternativas. Qual desses números são potências de base 2? O 4 é, o 8 é e o 16 é. O 4 é 2 ao quadrado. Se o número de proposições simples for 2, então 2 ao quadrado é 4. Se o número de proposições simples for 3, é 2 ao cubo. 2 ao cubo, 8. Se for 4, 2 à quarta é 16. Agora, dá uma olhada no 24 e no 12. Veja que eu nunca vou ter uma situação para valor de n onde o resultado vai dar 24. E a mesma coisa acontece com 12. 2 elevado a quanto que vai dar 24? Sendo que n é um número natural. Não existe. 2 elevado a quanto que dá 12? Não existe. Também, de modo que n seja natural. Então, nós podemos descartar as alternativas A e D. Então, se anteriormente você tinha, de forma aleatória, 20% de chance de acertar, se você chutar, né? Agora, você eliminou 2 alternativas. Você reduziu para 3. Agora, você tem uma probabilidade de acerto aqui, no mínimo, de 33,33%. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para P2, que é a proposição composta P2.
veja que nós temos uma condicional. O que diz uma condicional? Se alguma coisa acontece, então outra coisa acontece. Só que aqui nós temos uma coisa maior que nós vamos analisar também. Então, basicamente, nós temos o seguinte: se alguma coisa acontece, então nós temos um resultado, certo? O que vem entre se e então é o antecedente, e o que vem depois do então é o consequente. Vamos descobrir quem é o antecedente aqui em P2, se o seu problema tem solução. Então, eu vou chamar de proposição P. Eu vou colocar assim: o seu problema tem solução. Muito bem. Essa é a proposição P, que é o antecedente. Então, nós temos aqui um consequente. Certo? Nós temos um consequente e nós temos um não aqui. Não é preciso se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá. Nós vamos trabalhar com esse pois aqui também, certo? Então, vamos representar a proposição Q, que é essa parte aqui. Só que, na hora de representar, eu não vou colocar o não. Eu vou colocar só é preciso se preocupar com ele. Depois a gente organiza a proposição completa. Então, é preciso se preocupar com ele. Nós temos aqui duas proposições. Aqui está no antecedente e aqui no consequente nós já pegamos uma primeira. Só que nós temos mais uma aqui. Esse pois, ele está fazendo o papel de uma conjunção. É como se fosse assim: então, não é preciso se preocupar com ele e ele logo se resolverá. Então, aqui também é uma proposição. E esse pois é um conectivo, que está fazendo o papel de uma conjunção. Então, nós vamos chamar de R, ele logo se resolverá. Então, nós temos três proposições simples. Como que fica aqui a nossa P2? A P2 ela vai ficar da seguinte forma: a proposição composta. Se o seu problema tem solução, que é a proposição P, minúscula, né? Então, não é preciso se preocupar com ele, essa aqui, só que é negação, então é não que, e ele logo se resolverá. Então, conjunção e R no final. Então, essa é a estrutura em forma de símbolo da proposição P2, da proposição composta P2. Agora, nós já sabemos o valor de N. O valor de N é igual a 3. Nós temos 3 proposições simples. Agora, nós já podemos calcular o número de linhas da tabela verdade. Então, vamos colocar essa fórmula aqui. Número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a n. Se eu sei que o n é 3, então é 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, nós podemos marcar aqui com certeza a alternativa C como resposta correta. Ok? Então, guarde essa proposição pois aqui, que ela também faz papel de conjunção. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, vamos subir. Muito bem. Então, quarta questão. Essa questão foi aplicada numa prova em 2018. A prova é de analista de tecnologia da informação na área de desenvolvimento. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Um dos conceitos iniciais da lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue como certo ou errado o item a seguir. Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta. O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições e é calculado pela fórmula 2 vezes n, em que n é o número de preposições. Certo. Então, o enunciado ele traz aqui uma informação. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Depois ele fala, em relação às estruturas lógicas, julgue como certo ou errado o item. Ele fala aqui um conceito de tabela verdade.
E, por fim, ele diz que o número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. Ok, tudo bem. E é calculado pela fórmula 2 vezes n. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Essa questão ela não traz uma proposição composta para a gente descobrir o número de linhas da tabela verdade. A questão ela traz um conceito. Inicialmente, ela fala da tabela verdade, fala que é um conjunto de todas as possibilidades de avaliarmos uma proposição composta. Ótimo! O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições. Ótimo também! E ele perde aqui, e é calculado pela fórmula 2 vezes n. Nós sabemos que a fórmula é 2 elevado a n. Ele fala que é 2 vezes n. São coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. Por exemplo, para n igual a 3, por exemplo, o que nós temos aqui? 2 ao cubo é igual a 8. E aqui é 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, veja que são coisas diferentes. Aqui eu achei 8 na fórmula correta, e aqui na fórmula dada no enunciado, eu achei 6. Então, nós podemos marcar com certeza que o item está errado, ok? Porque houve um erro aqui no conceito da fórmula. Vamos, então, passar para a próxima questão do nosso quiz, que é a questão 5. Espero que você esteja acertando todas as questões, e se não acertou, não tem problema. O importante é que você acompanhe a resolução e consiga resolver posteriormente todas as questões relacionadas a esse tópico. Essa é uma questão que foi aplicada em 2019 e é uma prova de auxiliar administrativo. O órgão é Prefeitura de Gramado, do Rio Grande do Sul. Vamos ao enunciado. Dadas as proposições P, Q e R, o número de linhas da tabela verdade da proposição composta se P e Q, então R, é. Certo, então ele foi bem direto aqui. Ele deu aqui 3 proposições, P, Q e R, e ele deu uma proposição composta aqui, se P e Q, então R. Então, está bem claro que o número de proposições simples aqui são 3. Agora eu quero calcular o número de linhas dessa tabela verdade. Vamos lá, vamos para a fórmula. Certo, o número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a n. Eu já sei que n vale 3, então é 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. Então, nós podemos marcar com certeza a alternativa D como resposta correta. Vamos então para a nossa última questão. Muito bem, última questão aqui da nossa resolução do quiz. Vamos fazer uma leitura aqui do enunciado. Determine o número de linhas da tabela verdade da proposição. Se trabalho e estudo matemática, então canso, mas não desisto, ou não estudo matemática. Certo, vamos descobrir o número de linhas dessa proposição composta. Primeiramente, vamos identificar quais são essas proposições simples que compõem essa proposição composta. Primeira coisa, nós temos um se, então. Vamos montar aqui a estrutura. Se alguma coisa acontece, então outra coisa acontece. Então, nós temos um antecedente e um consequente. O antecedente aqui é trabalho e estudo matemática. E o consequente é o que vem depois. Primeiro, vamos organizar as informações aqui no antecedente. Se eu trabalho e eu estudo matemática, então nós temos 2 proposições simples aqui. A primeira nós vamos chamar de P. Vou colocar o eu aqui, porque, na verdade, nós temos um sujeito oculto. Eu trabalho. Só para você entender melhor. Então, a proposição P é trabalho. A proposição Q, que nós temos logo na sequência, eu estudo matemática. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o sujeito oculto. Certo? Eu estudo matemática. E agora, nós vamos para o consequente, o que vem depois do então. Então, canso, mas não desisto ou não estudo matemática. Esse não estudo matemática, nós já temos aqui a proposição Q, então eu não posso repetir mais.
Só que nós temos uma proposição simples aqui, canso. Na verdade, é eu canso. Então, eu vou chamar de R essa proposição. Vou colocar aqui o sujeito oculto, eu canso. Certo. Depois, eu tenho mais proposições. Esse mas aqui, ele está fazendo um papel de uma conjunção. É como se fosse, então, canso e não desisto ou não estudo matemática. Então, PQR, vamos colocar a proposição S, que é desisto. Eu vou colocar desisto, não vou colocar esse não aqui, vou colocar depois, tá? Primeiro eu vou colocar só desisto. Vou colocar o eu desisto. Muito bem, então, a princípio aqui nós temos 4 proposições. Canso, proposição R, desisto, proposição S, ou não estudo matemática. Não posso repetir essa proposição, porque ela já apareceu aqui, nós já colocamos. Então, só para vocês entenderem, a representação em forma de símbolo vai ficar assim. Se trabalho e estudo matemática, então, se P e Q, então, canso, que é o R, e não estudo, e não desisto ou não estudo matemática. E não desisto, não S, ou não estudo matemática, não Q. Muito bem, nós escrevemos aqui a proposição composta, só que não é isso que nós queremos. Eu escrevi aqui para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. O que importa é que nós temos 4 proposições simples que compõem essa proposição composta. Então, nós vamos para a fórmula para a gente descobrir o número de linhas da tabela verdade. Então, vamos escrever aqui. Então, o número de linhas da tabela verdade é igual a 2 elevado a n. Eu sei que o valor de n é igual a 4. Nós temos 4 proposições simples distintas. Então, é 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, a tabela verdade dessa proposição composta são 16 linhas. Então, nós podemos marcar com certeza a alternativa A como resposta correta. Então, aqui nós acabamos a resolução das 6 questões do nosso quiz. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês por terem participado tanto do quiz quanto aqui da resolução. Peço o seu like para ajudar o nosso canal a crescer mais rápido. Faça a sua inscrição também para você receber as notificações diretamente, instantaneamente, quando nós publicarmos novos artigos ou novos vídeos. E compartilhe com seus amigos que estejam estudando para os concursos também. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!